Nesse resumo do livro Os Segredos do Lobo, o polêmico fundador da corretora Stratton Oakmont explica passo a passo o sistema de vendas que impulsionou um crescimento estrondoso da sua empresa, retratado no filme de Martin Scorsese. Se você assistiu O Lobo de Wall Street, você conhece Jordan Belfort, interpretado no filme por Leonardo DiCaprio. Continue com a gente para saber os detalhes desse grandioso sistema de vendas. O livro Os Segredos do Lobo. Lançado em 2017 com o título original Way of the Wolf, o livro é um guia sobre como influenciar pessoas a superarem as barreiras e obstáculos que as impedem de tomar uma decisão de compra. Ao longo de seus 12 capítulos, o autor explica a criação do seu método de vendas, Sistema Linha Reta. Além disso, ele cita diversos exemplos da sua jornada, inclusive os que não funcionaram. Jordan Belfort é ex-investidor da Bolsa de Valores e ficou conhecido por ser o líder de um dos maiores crimes relacionados ao mercado imobiliário. Foi o fundador da Stratton Oakmont, uma das corretoras de seguro mais dinâmicas e bem-sucedidas de Wall Street. Em seu auge, chegou a faturar 50 milhões de dólares por ano. Atualmente, Jordan é autor. Escreveu outros 2 livros, O Lobo de Wall Street e A Caçada ao Lobo de Wall Street. Além disso, percorre o mundo dando palestras motivacionais. Quais são as ideias principais do livro Os Segredos do Lobo? Os primeiros 4 segundos são essenciais para o sucesso de uma negociação. A coleta de informações sobre o comprador é fundamental. O seu tom de voz e sua linguagem corporal representam a maior parte da sua comunicação. É preciso ser entusiasmado para vender bem. O seu roteiro de vendas deve ser seu diferencial. Agora, vamos logo desvendar todos os segredos do lobo e entender como aplicá-los? O livro Os Segredos do Lobo começa com Jordan introduzindo o conceito chamado de 3-10. Basicamente, é uma escala que mede o atual grau de certeza de um possível comprador, variado de 1, absoluta incerteza, a 10, absoluta certeza. A ideia por trás do conceito passa pelo fato de que o comprador precisa estar certo sobre o valor que aquele produto representa para ele. Só assim existe a possibilidade de compra. O conceito é baseado em 3 fatores. 1. O produto, a ideia ou o conceito. O comprador deve confiar que seu produto resolve uma necessidade dele, por isso ele o adora. 2. Você. O comprador precisa acreditar no que você diz e, a partir disso, formar uma conexão entre vocês. 3. A empresa. O interessado precisa confiar e acreditar naquilo que a sua empresa representa. O sistema linha reta. Jordan acredita que toda venda é igual, independente das diferentes necessidades, objeções, obstáculos e particularidades de cada venda. No fundo, elas são todas iguais. A partir dessa ideia, o autor construiu o seu próprio sistema de vendas, o sistema linha reta. Esse sistema tem como objetivo conduzir a negociação ao fechamento do acordo de forma mais assertiva, assim como uma linha reta liga 2 pontos através da menor distância possível. Assim, é necessário manter o cliente o mais próximo da linha para conseguir a venda, pois quanto mais próximo dela, mais controle você tem sobre a negociação. Para fazer isso, é importante que toda ação, toda resposta e toda a atitude do vendedor seja feita com um objetivo em mente: conduzir o cliente através da linha reta até o fechamento. De acordo com Jordan Belfort, o diferencial desse sistema é utilizar as objeções apresentadas pelo comprador como uma oportunidade de aumentar o seu grau de certeza sobre a venda, caminhando naturalmente para o fechamento. Na sequência do livro Os Segredos do Lobo, Jordan explica a importância da primeira impressão para o sucesso da negociação. Ele afirma que o comprador demora 4 segundos para te ler e te julgar. Por isso, o autor indica 3 práticas essenciais que devem estar presentes nesses primeiros 4 segundos de apresentação. 1. Você deve ser afiado, mostrar que é um ótimo solucionador de problemas. 2. Você deve estar entusiasmado, pois assim consegue cativar e energizar o comprador. 3. Você precisa ser um especialista em sua área. Isso é o que vai fazer o comprador te respeitar e te encarar como uma figura de autoridade no assunto. Tenha uma comunicação clara e assertiva. Como um ótimo vendedor, consegue utilizar as práticas citadas anteriormente para causar uma boa impressão, através do tom e da linguagem corporal. Ele sugere que apenas 10% da comunicação seja feita com as palavras em si. Nos outros 90%, devemos passar mensagens através do tom de voz e da linguagem corporal. Por isso, é tão importante prestar atenção na forma pela qual você está pronunciando as palavras, que devem ser ditas com clareza e de forma assertiva, lidando com o emocional durante as vendas. O sucesso em vendas passa pela sua capacidade de manter um estado emocional que bloqueia pensamentos e emoções perturbadoras. Desenvolvendo essa capacidade, chamada pelo autor de administração de estado, você consegue alcançar seus objetivos de maneira mais fácil. Para adotá-la, é necessário que 4 fundamentos essenciais sejam incorporados, sendo eles 1. Certeza, 2. Clareza
3. Confiança. 4. Coragem. Jordan utiliza a programação neurolinguística, PNL, para alcançar esses elementos. Essa programação considera o cérebro humano como um computador, portanto, pode ser programado para fazer mudanças de acordo com as circunstâncias. Nessa parte do livro Os Segredos do Lobo, o autor explica de forma mais aprofundada como ele utiliza a PNL para conseguir administrar seu estado positivo. Ele sugere os seguintes passos: escolha um estado. Estabeleça qual é o estado emocional que você deseja, com base nos desafios que irá enfrentar. Escolha a sua concentração. Foque em uma lembrança na qual você se sentia poderoso e extremamente confiante. Escolha sua fisiologia. Você precisa mudar sua fisiologia para aquela específica do estado que você deseja. Intensifique seu estado. Faça uso das suas modalidades sensoriais: visual, auditiva, cinética, gustativa e olfativa, para criar gatilhos e aumentar a sensação de confiança dentro de você. Estabeleça sua âncora. Por fim, você liga esse estado intenso que criou a alguma coisa, como uma palavra ou um mantra, colocando a influência em prática. Neste capítulo, Belfort se aprofunda mais sobre o tom de voz a ser utilizado durante uma negociação. Segundo ele, as palavras conduzem seu comprador de maneira lógica, enquanto que seu tom faz o serviço no campo emocional. Ele explica que existem diversos tons influenciadores, mas foca nos que devem ser utilizados próximos do fechamento da venda. Na sequência, o autor se aprofunda nas técnicas de linguagem corporal mais avançadas. Ele explica que apenas a linguagem corporal não é suficiente para realizar a venda, mas uma linguagem corporal equivocada é suficiente para te fazer perder uma oportunidade. Um dos mais importantes elementos de linguagem corporal é o contato visual. Pesquisas indicam que você deve estabelecer contato visual com alguém por no mínimo 72% do tempo. Caso contrário, a outra pessoa não vai confiar em você. Além disso, ele cita a importância da escuta ativa, que consiste no uso de gestos e expressões faciais que indicam que você está compreendendo e sentindo o que a outra pessoa está falando. Dessa forma, você consegue atingir um dos seus objetivos na negociação: estabelecer uma conexão com o comprador. Prospecção linha reta. Jordan Belfort define a prospecção de vendas como uma arte. Portanto, não é uma coisa simples de ser feita. Por isso, ele sugere as seguintes dicas sobre o que chama de prospecção linha reta. É preciso identificar os erros de prospecção e aqueles apenas curiosos e retirá-los do seu funil de vendas o mais rápido possível. Você deve coletar o máximo de informação possível sobre seus compradores se deseja conduzi-los pela linha reta em direção ao acordo. Ao aumentar seu desconforto com a situação atual, você transforma seus potenciais compradores em compradores acalorados, aqueles que estão prontos para agir. Ainda falando sobre a técnica da prospecção linha reta, Jordan fornece 10 regras a serem seguidas para você alcançar seu objetivo. 1. Seja um separador, não um transformador. Você deve saber selecionar apenas os compradores com potencial. 2. Peça permissão para fazer perguntas. 3. Use sempre um roteiro. 4. Comece por perguntas menos invasivas. 5. Utilize o tom certo em cada pergunta. 6. Lembre-se da linguagem corporal. 7. Siga uma trilha lógica. 8. Faça anotações mentais durante a conversa. 9. Finalize com uma transição poderosa, levando o interessado ao próximo passo na linha reta. 10. Permaneça sempre na linha reta. Não perca o controle da venda. Demonstrando valor. Nessa parte do livro Os Segredos do Lobo, Jordan Belfort discorre sobre a importância de uma apresentação de vendas de alto nível, pois é com ela que você vai demonstrar o valor da sua proposta ao comprador. Evidentemente, ele tem seu próprio método de apresentar seus produtos, chamado de roteiro linha reta, é claro. Ele define 8 distinções que fazem seu método ser diferenciado. 1. O roteiro não pode ser precipitado. 2. O foco está nas vantagens, não nas características. 3. O roteiro precisa de interrupções para não ficar muito maçante. 4. Ele deve ser escrito na linguagem falada, não no idioma gramaticalmente correto. 5. Precisa ser fluido. 6. Deve ser honesto e ético. 7. O valor das vantagens deve superar o de energia gasta. 8. Deve existir uma série de roteiros. Não tenha medo de objeções. No último capítulo do livro, Jordan explica que uma venda só começa de fato quando o cliente faz a sua primeira objeção. A partir daí, é possível utilizar essas objeções como oportunidades para desenvolver formas mais criativas de solucionar o problema do cliente. Além disso, o autor cita também o conceito de limiar de ação, que é o grau de certeza coletivo que a pessoa precisa alcançar para se sentir confortável a comprar. Lembra dos 3-10? Quanto menor for esse nível, mais fácil
será de vender para a pessoa. Por isso, é importante tentar sempre diminuir o limiar de ação, tornando a venda mais fácil. Segundo Jordan, existem 4 maneiras de se fazer isso. 1. Oferecer uma garantia de devolução do dinheiro. 2. Oferecer um período de carência ou rescisão que permite ao comprador voltar atrás. 3. Fazer uso de frases que diminuam as preocupações do comprador. Exemplo, temos um atendimento ao cliente de primeiro mundo. 4. Usar um padrão de linguagem poderoso, capaz de criar um filme positivo na cabeça do interessado. Os vendedores de sucesso inspiram confiança, possuem uma visão clara de onde desejam chegar, merecem respeito, são responsáveis e transmitem confiança. Fale com os clientes de uma maneira que você pareça o mais receptível possível. Mas é claro, apenas um relacionamento não vai vender seu produto. Dê aos seus clientes fortes razões para gostar e fazer negócio com você. Dessa forma, você vai dominar a arte da persuasão e criar relacionamentos mais duradouros com os seus clientes.